Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Eu quero começar com uma pergunta. Quando as pessoas elas olham para você, o que elas veem? Não para me responder, mas você saberia se responder essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Quando as pessoas elas olham para você, qual imagem você reflete? A palavra de Deus vai nos... Pode sentar, gente, pelo amor de Deus. É tudo novo para mim, viu, gente? Então... Se eu não lembrasse, vocês iam ficar em pé aqui até o final do culto. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios 15:49: assim como nós somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim nós seremos parecidos com o homem do céu. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele está ensinando sobre a ressurreição e sobre a diferença de quem nós somos quando nós fomos criados e quem nós nos tornamos a partir do nosso encontro com Cristo. Nós não vivemos para refletir o velho homem. Nós somos chamados a refletir Cristo em tudo, inclusive na nossa imagem. Desde o princípio, Deus ele nos criou com um propósito claro: refletir a sua imagem. Em Gênesis 1:26 vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso aqui não quer dizer aparência, mas essência, caráter e identidade espiritual. O problema é que ao longo da nossa caminhada, essa imagem ela pode ser distorcida. Nós vivemos em um mundo que tenta nos moldar a todo tempo, através de padrões humanos, expectativas, feridas emocionais, comparações e dores não tratadas. E sem perceber, nós começamos a refletir mais o que nos faltou do que quem nos criou. E a Bíblia, a pergunta do Espírito Santo hoje, que nos faz, ela é bem direta. Quando as pessoas elas olham para nós, o que elas veem? E aqui eu não estou falando de aparência. Você já se perguntou isso? A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:18 que ao contemplarmos o Senhor como em um espelho, nós somos transformados na mesma imagem. E a transformação aqui, ela não acontece quando nós nos observamos demais. Porque, não sei se é só eu, mas todas nós mulheres, quando a gente se observa demais, o espelho é um ótimo exemplo para isso. Você vê aquelas ruguinhas que apareceram, aquelas marcas que contam a sua história. Você sempre vai achar um defeito. Mas esse versículo aqui, ele não está dizendo sobre nós nos observarmos demais, mas sobre nós ajustarmos o nosso olhar para Ele. Acontece que muitas mulheres, elas estão se olhando nos espelhos errados. O espelho da aprovação, da carência, da comparação e da necessidade de serem vistas. Inevitavelmente, gente, isso aparece inclusive na nossa imagem. Tem uma passagem que muitos de nós conhecemos, que muitos têm na ponta da língua. Em 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor, Ele não vê a aparência, mas Ele vê o coração. E quantas vezes nós já usamos esse versículo aqui para justificar os ruídos da nossa imagem? O Senhor, Ele não vê a aparência e Ele vê o coração. Quantas vezes, gente, não sei vocês, mas quantas vezes a pessoa, você olha para a aparência ou alguém faz um comentário da aparência, você fala assim, não, mas não se preocupa. Deus não vê a aparência, Deus vê só o coração. E talvez ainda assim você esteja me olhando aqui pensando, meu Deus, mas que futilidade. Deus é Deus. Deus tem tanta coisa para se importar. Será mesmo que Ele se importa com a minha imagem?
Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Eu não vou pedir para projetar aqui, porque são vários versículos. Se você, assim como eu, gosta de anotar, anota aí para você analisar na sua casa depois. Gênesis 3:21 diz assim: E o Senhor Deus fez roupas de peles de animal para Adão e a sua mulher vestirem. Aqui foi a primeira vez que Deus vestiu o homem. Depois do pecado de Adão e Eva, eles não perderam só a inocência. Eles perderam a forma correta de se enxergar. A vergonha naquele tempo distorceu a sua identidade e isso apareceu na sua imagem. A Bíblia diz que a primeira reação deles foi se cobrir com folhas, que era o que eles tinham naquela época. Mas Deus, ele intervém. E quando ele faz as vestes de pele, ele não apenas está cobrindo a nudez, ele está ensinando que não é o homem quem define a sua própria cobertura, sua imagem e sua identidade. É o próprio Deus. Em Zacarias 3, do versículo 3 ao 5, diz assim: Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente ao anjo. Aqui é anjo com letra maiúscula, então o próprio Deus. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois lhe disse: Assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. E eles puseram um turbante na cabeça dele e os vestiram com roupa de festa. Josué aqui, ele aparece diante de Deus com as vestes sujas, que representam pecado, culpa e tudo aquilo que mancha a nossa identidade espiritual. Ele ordena que as vestes sujas elas sejam retiradas e em seguida ele manda colocar roupas limpas nele. Deus, ele se importa com as nossas vestes porque elas representam mais do que uma aparência, mas a nossa condição diante dele. Mas o mais poderoso aqui para mim é que ele não só remove a sujeira, ele dá a ele vestes novas. Em Êxodo 28, do 1 ao 5, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdote. Façam roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade. Olha só, não era qualquer costureiro não. Eram costureiros que ganharam a habilidade do próprio Deus. E mande que faça as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Manda que faça um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e seus filhos, a fim de que eles sirvam como sacerdote. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Aqui Deus, ele dá instruções detalhadas a Moisés sobre as vestes sacerdotais de Arão e seus filhos. Quando Deus, ele traz essas exigências sobre as vestimentas, não era por aparência, mas para que as vestes dele apontassem e expressassem a beleza, a majestade e a santidade de Deus. Os sacerdotes naquela época, eles representavam Cristo. E trazendo para os dias de hoje, eu acredito que eu e você também, amém? Tem representantes de Cristo aqui? Amém. E aí eu fico pensando, se Deus, ele dá todos esses detalhes sobre a veste do sacerdote, por que a gente ainda acha que ele não se importa com as nossas vestes? Em Esther 5:1, vai nos contar que depois de 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, à frente do salão do rei. Aqui Esther, ela estava se preparando para se apresentar ao rei. Ela poderia ter ido abatida, com vestes comuns, mas a Bíblia diz que ela se vestiu com vestes reais. No original diz algo ainda mais profundo. Ela se vestiu do reino.
ela não entrou como órfã pedindo permissão. Ela entrou como rainha assumindo a sua posição. E a pergunta que o Espírito faz para nós hoje é: de que forma você tem ido se apresentar ao rei? Com que roupas, com que vestes você tem ido para a batalha? Sabe, tem mulheres aqui que são da realeza, mas estão vivendo como plebeias. Minha irmã, eu quero desmistificar algo que muitas vezes a religião colocou na nossa cabeça. Humildade não é desleixo. Humildade não é viver aquém do que você foi criada para ser. Eu fico me perguntando, quando você vai receber uma visita na sua casa, você não limpa a casa, adorna, deixa tudo bonito, né? Normalmente a gente até coloca o melhor para a visita, o que é errado. Mas e para o Espírito Santo? Como você tem se preparado? Porque afinal você é templo do Espírito Santo. Você é o templo que ele habita. Em Gênesis 41, do versículo 37 ao 43, diz assim: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Nesse momento eu ponho como governador do Egito. Então o rei tirou do seu anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem de roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Aqui a roupa ela marca uma transição de estação. José ele não podia governar o Egito com roupa de prisioneiro. E assim é o mesmo que Deus faz conosco. Quando ele muda a sua posição, ele muda as suas vestes. Minha irmã, o mesmo que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar para um novo nível. E eu já declaro no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor ele está entregando aqui novas vestes, novos dons, novas ferramentas, uma nova unção para um novo tempo em nome de Jesus. Eu poderia citar aqui outras passagens, mas em resumo, a Bíblia inteira mostra Deus usando vestes para revelar destino, honra, propósito e identidade. Afinal, não é sobre o que nós vestimos, é sobre quem nos veste. Deus, minha irmã, voltando lá naquele versículo, Deus ele se importa sim com o coração, mas o coração ele sempre se manifesta para fora. A roupa ela não define quem nós somos, mas ela comunica uma mensagem antes mesmo da nossa voz. Estudos dizem que 70% da nossa comunicação é visual. Então você querendo ou não, antes mesmo de abrir a sua boca, você já está comunicando uma mensagem. Se vestir bem com decência é mostrar ao mundo quem eu sou e a quem eu represento. E como mulheres cristãs, nós precisamos entender algo com muita maturidade espiritual. Não adianta ser um personagem dentro da igreja e outro fora dela. Eu confesso que às vezes me entristece de ver algumas vestimentas, principalmente na igreja, porque eu fico pensando, se eu que sou falha me entristeço, imagina o Espírito Santo que habita em você. A nossa fé ela não muda conforme o ambiente. E a nossa identidade também não. O nosso guarda-roupa ele fala sobre valores, ele fala sobre limites e muitas vezes sobre carência. Todo excesso esconde uma falta. Repete isso para ficar entranhado no seu espírito enquanto eu bebo água. Todo excesso. Eu fugi muito de falar disso,
Mas eu entendi que não é a minha teologia que vai alcançar pessoas, mas o meu testemunho. Em meados de 2022, eu passei pelo maior deserto da minha vida. Eu passei por um processo que desencadeou em um divórcio. E que naquele momento me fez perder completamente a minha identidade. Eu usava maquiagens, roupas muito extravagantes. Eu cheguei a ter um distúrbio alimentar e cheguei a ficar quase 30 quilos acima do meu peso. Você é só mais uma, você é fraca, você é louca, você ri alto demais, você chora demais. São tantos ecos similares a esse na minha memória, tantas agressões verbais, morais. E essas frases ditas repetidamente, elas vão se infiltrando como se fossem verdades, mesmo sendo mentiras. Eu lembro de uma vez, no auge da minha dor, ali eu tinha chegado no fundo do poço. Eu lembro que eu me assentei na beira da cama e eu fiz uma oração daquelas sem roteiro, sabe? Daquelas que é como se você vomitasse aquele sentimento. E ali eu comecei a pedir a Deus. Eu falava assim: Pai, se revele a mim. Me mostra quem eu sou no Senhor. Eu não quero mais, Pai, me ver com os meus olhos. Eu não gosto do que eu vejo. Se revele a mim, Pai. Me mostra como o Senhor me vê. E naquele quarto eu tive um encontro com o Senhor. E através da palavra dele, ele me mostrou quem eu era, de quem eu era e quem eu fui criada para ser. Pode aplaudir que é para o Senhor. Minha irmã, não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Eu vou repetir isso, eu preciso que você entenda. Não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Você só vai conhecer quem você é e para o que você foi criada a partir do momento que você conhecer a sua origem. E aqui eu não estou falando do seu pai, da sua mãe, da estrutura familiar que você veio, da sua condição financeira. Eu estou falando do seu Pai Celestial. Porque a palavra de Deus diz que antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E minha irmã, eu não falo de superação, eu não falo de dor porque eu sou melhor do que você. Mas porque no meu pior momento Ele extraiu isso de mim. Eu estava conversando com a Najara ontem e a Najara me conhece desde o começo, mas nem ela sabia disso, né? Muitas pessoas não sabem do meu testemunho porque eu sou uma pessoa muito reservada. Mas a gente estava conversando e eu falei assim: Najara, se Deus tivesse me falado assim, para você ser quem você é hoje, você teria que passar por tudo isso. Eu falava: não, obrigada. Deixa para outra. Mas hoje eu louvo a Deus, porque isso que me gerou. E às vezes Deus vai usar um momento de dificuldade na sua vida para gerar um testemunho que vai alcançar outras pessoas. Porque voltando, o que cura as pessoas não é a nossa teologia, nem eu chegar aqui e ficar arrotando versículo e versículo, história e história. Não que isso não seja importante, amém? Mas não é isso que transforma as pessoas. É as pessoas olharem e falarem assim: olha, tá bonitinha, tá maquiada, apesar de já deve ter borrado, mas tá aqui. Mas foi a ferida que me trouxe aqui. Foi a minha cicatriz que o Senhor gerou através disso. E minha irmã, dentro ou fora da igreja, a pergunta é a mesma. Essa imagem aí
reflete quem eu sou em Cristo ou ela tenta preencher algo que ainda não foi curado? Deus, ele não trabalha com remendos. Em Lucas 5,36, Jesus disse: ninguém tira um remendo de roupa nova para colocá-lo em roupa velha. Jesus, ele conta essa parábola quando ele estava sendo questionado pelos religiosos sobre aquelas práticas antigas. Eles queriam que Jesus ele se encaixasse na prática, no sistema antigo, nas regras antigas. Mas Jesus explica algo muito claro com essa ilustração. O que ele tem para nós é novo. E o novo não se encaixa preso ao velho. Minha irmã, o evangelho ele não é ajuste de comportamento. Ele é transformação de vida. E é isso que o Senhor quer fazer em você hoje. Amém? Muitas das vezes nós tentamos mudar apenas o nosso exterior, sem permitir que Deus trate o interior. Mas quando a nossa identidade em Cristo ela é renovada, a imagem se alinha naturalmente, inclusive na forma de nos vestir. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: ah, pastora, mas o discurso é muito bonito, mas você não conhece a minha realidade. Eu trabalho fora, eu não tenho tempo, eu que cuido do meu filho, eu estou acima do peso ou eu estou abaixo do peso. Independente do que você está passando hoje, você precisa entender o poder espiritual que a vestimenta, a beleza, o cuidado e a autoimagem tem na sua vida. Não é sobre vaidade essa mensagem, é sobre identidade. Eu quero te convidar nesse momento a ficar sobre os seus pés. E eu quero te pedir um favor. Eu sei que talvez você tenha vindo com uma amiga, com um familiar, mas esse momento é só você e Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você quiser vir ao altar, se essa palavra de alguma forma falou com você, você quiser vir ao altar, como eu falei, esse altar já me curou várias vezes. Eu subindo aqui hoje, eu me lembrei de quantas vezes eu prostrada aqui, ó, porque eu sou dessas. Quantas vezes eu prostrada aqui, eu pedi ao Senhor misericórdia para Ele me curar. Pedi a Ele o fôlego de vida. Mas eu quero te convidar, do jeito que você se sentir confortável. O Senhor, Ele está quebrando cadeias aqui hoje. Ciclos antigos, palavras malditas, distorções de imagem. O Senhor diz em Joel 2,13 assim: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. E é isso que eu quero te convidar. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, busque a presença, busque a face do Senhor agora. É só você e Ele. O Senhor, Ele me mostra mulheres feridas na alma, mulheres que foram rejeitadas, humilhadas, julgadas. O Senhor me mostra mulheres que não conseguem se relacionar com Deus Pai, que oram a Jesus, ao Espírito Santo, mas não conseguem falar com o Pai. Talvez porque a sua experiência com o pai terreno as feriram. Elas foram abusadas, rejeitadas, abandonadas por quem deveria proteger. O Senhor quer se apresentar como pai para você hoje. Talvez no seu íntimo você diga: não me fez falta, minha mãe foi mãe e pai. Mas eu quero denunciar essa mentira de Satanás hoje. Não diminuindo o valor da sua mãe, mas nada
substitui o amor de um pai. E talvez hoje você tenha buscado esse amor de pai em comidas, em bebidas, em relacionamentos. Mas hoje o pai está dizendo: eu quero curar a sua identidade. Esses dias, enquanto eu orava, eu perguntava ao Senhor: Pai, até quando? Até quando, Pai, nós vamos orar por cura emocional? Em todos os nossos cultos de mulheres, a gente ora por cura, a gente se derrama, a gente chora, mas parece que nós saímos as mesmas. E o Senhor me disse que o princípio de todas elas é a identidade. Eu declaro um tempo, mulheres, que nós vamos mudar as nossas orações. Ao invés de cura, nós vamos orar por poder, por envio, por novos dons para servir a sua casa, Senhor. O Senhor está entregando novos dons aqui hoje. O Senhor colocará palavras proféticas na sua boca, sonhos proféticos, visões. Pai, a tua palavra diz em Romanos 13:14: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E é o que eu te peço hoje aqui, Pai. Revista essas mulheres, Pai, com a tua presença. Assim como o Senhor se revelou a mim, Pai, revele elas hoje, Pai, quem o Senhor vê, quem elas são para o Senhor. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quebro toda palavra maldita proferida na sua infância. Toda crítica e trauma sobre a sua aparência agora em nome de Jesus. Toda influência de Satanás, de toda distorção do empoderamento agora. Eu quebro todo sentimento de insuficiência. Eu repreendo todo espírito de inveja, comparação no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, preenche agora cada vazio na alma. Que a nossa imagem, as nossas vestes e a nossa postura não reflitam o vazio. Roupas novas, pois azeite em minha cabeça me deu lugar na mesa. Oh, meu Pai, e leva-me ao lugar onde desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E sentir, eu sei que morro. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.